Fala, queridos, tudo bom? Como é que tá? E aí? Tudo certo? Prontos para estudar? Bom, é uma daquelas aulas importantes que você não pode ter nada te tirando o foco, tá bom? O próximo assunto que a gente começa hoje será dividido em 3 aulas, justamente para ficar leve e você poder dar toda a atenção necessária e toda a atenção que esse assunto merece. Bom, quer saber do que a gente vai falar? Olha só. Eu sei que você lembra, até porque você tem uma memória incrível, aliás, o ser humano tem uma memória incrível, certo? Quando a gente começou a falar do passado, dos tempos verbais do passado, a gente falou do primeiro que é um simple past. O simple past lá atrás. E lá atrás eu fiz o seguinte gesto para você. Eu dei uma definição de simple past e eu disse assim para você. O simple past indica ações completas no passado. Ou seja, o passado que acabou. Soava esquisito isso, lembra? Tipo, como assim o passado que acabou? Todo passado acabou. E eu falava, não. Existe no inglês um tipo de passado que não acaba. Pois é, bem-vindo ao passado que não acaba. Então lembra que eu falava? Eu fazia esse gesto aqui, ó. Existe o simple past, que representa um passado que acabou, e existe um outro tipo de passado, eu não te falei o nome, que não existe no português. Portanto, você vai ter que aceitar o que eu vou te dizer, mas eu vou explicar da maneira mais racional possível, tá? E lógica. Mas existe um outro tipo de passado no inglês que não acaba. E claro que é esquisito falar disso, que aí na tua cabeça você começa a vasculhar como que isso pode ser, mas não tem no português. Lembra que eu te falei? Não perca tempo tentando buscar como que pode ser isso no português, porque ele não existe no português. Ele de fato não existe, mas não significa que nós não possamos entendê-lo. E temos que entendê-lo até porque ele cai. Então beleza, o simple past é o passado que acabou, bem-vindo a um tipo de passado que justamente por não acabar, tem present no nome dele. Bem-vindo ao famoso, ao fatídico, ao assustador present perfect. Tem muita gente que tem medo desse cara. E para dizer bem a verdade, tem muita gente que termina cursos de inglês e não consegue usar esse cara aqui. Pois é, sabe por que isso acontece? Porque não tiveram aula comigo, simples assim. Então... O pior é que é verdade. Eu vou te explicar isso aqui de um jeito, e claro, separado em 3 aulas, vai fazer tanto sentido pra você, que você vai falar, meu, não é possível, é muito simples, como é que a galera não entende? Pois é, mas dá problema esse cara aqui, ó. Primeiro, então, eu preciso fazer 2 pedidos para garantir o sucesso desse conteúdo. O primeiro pedido é que você abra a sua mente e aceite o que eu vou lhe dizer. Então, de novo, esse cara não existe no português. Qualquer tentativa de traduzir ao pé da letra, de você buscar um equivalente no português, será frustrante. Não existe no português. É sério que eu estou falando. Então me prometa 2 coisas para a gente ter sucesso. Primeiro, que você vai resistir à tentação de traduzir ao pé da letra. E segundo, que você vai aceitar o que eu vou lhe dizer. Vai aceitar como ele funciona, certo? Então vamos lá. Olha só, present perfect. E aí, qual é a tradução desse tempo verbal? Né? Você já olha e você fala, tio Rê, tá aqui, ó. É o presente perfeito. Eu não acabei de falar para não traduzir ao pé da letra? Não é para traduzir ao pé da letra, esse cara não é o presente perfeito do português, não é. Não é presente perfeito, mais que perfeito, qualquer porcaria. Não é. Esse cara tem conceitos próprios, vamos devagarinho, o nome já indica uma coisa estranha. Se ele indica o passado, por que ele tem present no nome? Esse é um bom questionamento. E segundo, olha esse conceito. Olha esse conceito que esquisito. Você lê o conceito, e você fala, o Renato errou. Ele é uma outra forma de indicar o passado. Tá esquisito, porque tem present no nome. Embora ele seja um tempo presente. Hã? O present perfect sempre fala do agora? Hã? Peraí, tio Rê, você falou que ele indica o passado e fala do agora? É, exatamente isso. Até vou escrever isso. Esse cara indica o passado e fala do agora. Ao mesmo tempo. E aí, existe alguém que faça isso no português? Eu não disse que esse cara era diferente, mas por mais esquisito que pareça, tá certa essa definição aqui. Ele indica o passado e fala do agora ao mesmo tempo. Bom, pare aqui, esqueça agora isso por enquanto, tá? Que eu quero te explicar uma coisa. Como é um tempo verbal que para muitos é um tempo verbal novo, eu preciso te ensinar como que ele funciona. Então essa nossa primeira aula será assim. Eu vou ensinar você a identificar ele no texto. Como é que eu tô lá lendo o texto da minha prova, bato o olho, isso aqui é present perfect. É isso que eu vou te ensinar hoje. A identificá-lo no texto, porque ele cai muito e ele compromete o entendimento do texto, na medida em que ele indica uma coisa especial. Então vamos lá. E ele é bem comum, tá? Ele é bem comum. Então vamos lá. Primeira parte, se desprenda dessa questão do que ele indica. Vamos para a parte mais estrutural. Como é que eu bato o olho e vejo que tem present perfect
na minha prova? Bom, seguinte, primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, vamos lá. Vou pôr o nome da criança aqui para a gente começar a falar dela. Present Perfect. Este tempo verbal aqui, ele tem o nome de perfect, tá vendo? Assim como eu te ensinei que todos os tempos verbais que têm o nome de continuous têm ing, todos os tempos verbais que têm o nome de perfect vão ter como verbo auxiliar o verbo have. Ah, tio Rei, eu lembro dele, é o verbo ter, né? Pois é, para tudo. Eu disse que o verbo have vai ser um verbo auxiliar, não perde o foco. Um verbo auxiliar. Deixa eu grifar bastante que eu estou escrevendo em cima do espiral. Ó, então tá bom. O que é um verbo auxiliar? Vamos relembrar. Quando eu dizia lá no Simple Present, eu sei que você lembra do Simple Present, eu gosto. Como que é eu gosto em inglês? Ah, eu gosto é I like. Ah, tá bom. Como que é eu não gosto? I don't like. Beleza. E como que é? Você gosta? Ah, fazer perguntinha, o auxiliar vem pra frente. Do you like? Legal. Então o que acontece? Dá uma olhada. Ó, este carinha e este carinha são verbos auxiliares desse tempo verbal que surgiram a partir do verbo do. Eu sei que você lembra. Eu também sei que você lembra que o verbo do, apesar de tudo, tem uma tradução dele, que é o verbo fazer. Lembra disso? Pois é, mas esta frase não tem nada a ver com fazer e nem essa. Nós aprendemos um macetinho naquela época que eu sabia que eu ia precisar hoje, em que eu dizia assim, quando um verbo qualquer, que lá no presente é o do, mas quando um verbo qualquer entra numa frase para ajudar a fazer negativa ou pergunta, ou seja, quando ele faz papel de verbo auxiliar, ele perde a sua tradução. Esse don't aqui dessa frase não tem nada a ver com o verbo fazer, ele faz o papel de um não. I don't like, eu não gosto. Esse do não tem tradução de nada. Então veja, porque ele faz papel de auxiliar. Então se eu estou lhe dizendo que o verbo have é um auxiliar, vou perguntar de novo, ele é o verbo ter? Ele é o verbo ter? Um verbo qualquer quando faz papel de verbo auxiliar, perde o seu significado. Ele não será o verbo ter. Ele é um mero auxiliar. E o que o auxiliar faz? Ora, o auxiliar ajuda outro verbo. O auxiliar ajuda. Então ele ajuda outro verbo. Portanto, esse have irá ajudar outro verbo. É isso. Terá que ter um verbo depois dele. Primeiro ponto, então, eu falei muito, mas eu disse pouco. Eu acabei de lhe dizer que, neste tempo verbal, o fato dele ter o nome de perfect significa que ele vai usar o auxiliar have. E justamente por ser um auxiliar, a gente sabe que esse have não vai ter tradução de nada. Olha que importante que a gente fala para não traduzir ao pé da letra. Esse have não tem tradução de nada. Tá bom, agora vamos lá. Por que ele tem present no nome, tio Rê? Por quê? Essa é uma boa pergunta. Ó, vamos lembrar dos pronomes que a gente usou, que a gente estudou por primeiro nesse curso e que a gente usa para conjugar verbos. Tudo bem? Lembra deles? Pois bem. A primeira razão, são duas, tá? São duas. Mas a primeira razão pela qual esse cara tem present no nome, embora ele indique o passado. Por que ele tem present no nome? São duas razões. A primeira razão é que ele usa este auxiliar na forma do presente. É, na forma do simple present mesmo. Lembra que o simple present, esse tempo verbal, tinha uma regra do S? I work, you work, he, she, it works. Essa regra do S só existe nele. Só nele, nunca mais a gente vai falar disso se não for simple present. Pois bem, agora olha só. Pelo fato de ter present no nome, o present perfect vai usar este auxiliar na forma do presente. Então, se eu pegar o auxiliar have e distribuir ele aqui na forma do presente, eu vou ter que cuidar com o he, she, it, porque é lá do he, she, it a regrinha do S. Ele vai ficar I have, you have, he, she, it has. O restante, tudo have. Então, na verdade, o que eu estou querendo te mostrar é que eu não tenho só o auxiliar have, eu tenho o auxiliar has também, só que o auxiliar has é usado para he, she, it. Primeira parte, então, da estrutura desse cara. Ele tem um verbo auxiliar, e esse auxiliar vai estar na forma do presente, porque está no nome dele, e justamente por estar na forma do presente, surgem duas possibilidades. Mas o has só é usado para he, she, it. Lembrando que como esses caras agora são auxiliares, eles não vão ter a tradução do verbo ter. A primeira etapa é essa. Beleza? Tranquilo até aqui? Pô, sossegado. Massa. Agora veja, e esse outro cara aqui, ó?
Que verbo é esse? Ah, pois bem, depois desses carinhas, que são verbos auxiliares, eu vou ter que acrescentar aqui o verbo principal, beleza? É isso que eu vou fazer com esse cara aqui, ó. Só que esse verbo principal vai sofrer uma influência desses auxiliares e ele vai ser alterado um pouquinho, como eu vou te mostrar agora. Então, ó, estamos falando da estrutura do Present Perfect. É claro que eu já me atravessei aqui, estou explicando ela aqui para você no paralelo, né? Ele, então, é um tempo verbal formado a partir do verbo auxiliar have. Opa, ó, tá aqui, não tem mais novidade. E o verbo principal no passado particípio, que a gente chama em inglês de past participle. Peraí, passado particípio, tio Rei, o que é passado particípio? Tá, para tudo. É o seguinte, quando eu te ensinei essas coisinhas gramaticais, eu fico te passando um macetinho, mas funciona, tá? Olha só, o que é gerúndio? Gerúndio, eu estico, olha o som, eu estico a palavra para falar gerúndio, gerúndio, então é esticar o verbo, fazendo, lendo, estudando. Então o que é particípio? Vai pelo som também, ó. Particípio rima com concluído, concluído. Então é pegar o verbo e dar essa ideia para o verbo. Feito, lido, trabalhado, estudado, concluído, passado particípio. É isso. Então olha que legal, o verbo aqui, esse verbo aqui que vem aqui, ele vai ter que ir para esse tal de passado particípio, que agora a gente vai ver como é que a gente faz em inglês. E como é que é o passado particípio? Ora, aqui ó, tá nascendo a fórmula dele, é isso aqui ó, não vamos falar disso aqui ainda, deixa isso aqui ó. Quando a gente estudou o Simple Past, agora eu estou falando de Simple Past, tá? Só para ir puxando os ganchos. A gente não viu que lá no Simple Past eu tenho dois tipos de verbos? Lembra? Eu tenho os verbos regulares, regular verbs, e eu tenho os verbos irregulares, irregular verbs. Tá bom. Quem que é um verbo regular, por exemplo? Ah, sei lá, o verbo trabalhar, work. O que é um verbo irregular, por exemplo? Sei lá, o verbo go, ou o verbo ver, o verbo see. Tá bom. Então, qual é o passado de work? É worked. Qual é o passado de go? É went. Qual é o passado de see? É saw. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu joguei os verbos para o passado. Esta segunda coluna aqui, ó, os verbos estão no passado. Mas eu posso jogar o meu verbo mais para o passado ainda. Eu jogo ele para uma terceira forma. Veja o que eu estou falando. Existe uma primeira forma dos verbos no passado, mesmo que ainda divididas em regular e irregular. Existe uma primeira forma, que é a forma normal do verbo. Existe eles no passado e eu posso jogar eles mais para o passado. Esse mais para o passado fica assim, olha a nossa sorte. Quando os verbos são regulares, aqueles que levam ed, tá? Eles vão ficar iguais no passado particípio. Então, isso aqui agora estamos falando de passado particípio, tá? Que rima com concluído. Então, tá. Então, olha que sorte a nossa. Verbo que termina com ed fica igual. Verbos irregulares, eu tenho que lembrar deles. Go, passado went, terceira forma, gone. See, passado saw, forma do passado particípio, seen. Pois bem, agora cheguei onde eu queria. Para eu fazer uma frase no Present Perfect, eu vou usar o auxiliar e mais um verbo que eu quiser nesta forma do passado particípio. E esta forma do passado particípio é justamente o quê? Esta terceira forma. Eu tenho uma primeira forma dos verbos no presente, uma segunda forma dos verbos no passado, uma terceira forma dos verbos no passado particípio. Ela é chamada popularmente assim mesmo, de terceira coluna ou terceira forma, que é isso que a gente viu aqui, ó, tá aqui, ó, o verbo auxiliar have ou has, mais um verbo na terceira forma, tá vendo? Nasce uma estrutura formada por dois verbos, a gente já sabe que para fazer negativa e pergunta eu só mexo no primeiro. Exemplo, I have seen an accident. E quando eu digo I have seen an accident, eu vi que eu usei o I have, por quê? Ó, porque o auxiliar que combina com I é o have, né? Tá vendo? Mais o verbo ver na forma do passado particípio. O verbo ver, tá aqui ele, na forma do passado particípio assim. Nasceu essa frase, I have seen an accident. Pronto, isso é Present Perfect. Aí você fala assim, tá, tio Rei, mas peraí, você acabou de falar que esse verbo aqui na terceira forma
É um tal de passado particípio. E que passado particípio rima com concluído. Portanto, esse aqui é o verbo portanto, esse aqui é o verbo trabalhado, ido, visto. Então eu posso olhar para essa frase aqui e traduzir: eu tenho visto um acidente? Cai como uma luva, de tão perfeito. Pois é, esse é o meu primeiro problema. A aula de hoje é só para te falar da estrutura, mas eu já vou me atravessar e explicar uma coisa. Esta frase não significa que você tem feito alguma coisa. O present perfect não é usado aqui nessa frase para dizer eu tenho visto um acidente. Por duas razões. Primeiro, não faz sentido isso. An accident significa um acidente. Faz sentido eu perguntar para você, cara, e aí, o que você tem feito? Você fala, nada demais, eu tenho visto um acidente. Pô, não faz sentido você dizer isso. Então, primeira coisa, não caia, como eu pedi no começo da aula, em tentação de traduzir ao pé da letra. Esta frase é traduzida assim, ó, eu vi um acidente, eu vi. O que faz nascer outra pergunta, não faz? A pergunta é, peraí, tio Rê, se o present perfect não é usado para dizer que eu tenho feito alguma coisa, como é que eu digo que eu tenho feito ou que algo tenha acontecido? Como que eu digo isso? Vamos deixar anotado aqui para depois. Como que eu dou essa ideia? Mas é importante que você aceite o que eu estou lhe dizendo. I have seen an accident não é eu tenho visto um acidente. É eu vi um acidente. O que também vai fazer nascer outra pergunta. Peraí, se essa frase aqui é eu vi um acidente, qual a diferença entre usar o present perfect para dizer isso ou usar o passado? Qual a diferença entre dizer, vamos anotar aqui, ó, eu vi um acidente usando o verbinho no passado, I saw an accident, que a tradução é eu vi um acidente, e usar esse tempo verbal de hoje, I have seen an accident. Bom, uma coisa é fato, a tradução das duas é igual. Tá, mas então tem que ter uma diferença de significado. Tem, e eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Vai guardando essas perguntas boas aí, tá certo? Mas olha só, agora a gente terminou essa nossa primeira aula. Por quê? Porque agora eu te mostrei um tempo verbal formado por dois verbos, né? É claro que eu vou escolher um desses dois auxiliares. Então, ainda falando de estrutura, vamos lá, ó. Eu tenho aqui os auxiliares que acompanham o sujeito. A gente já viu isso aqui, quer ver, ó? Aqui. Tá? Exatamente o que a gente deduziu aqui com o has aqui para o he, she, it, está aqui. E o verbo principal na terceira forma. A gente também viu aqui, ó, o verbo principal na tal da terceira forma, que é o passado particípio. Legal? Outra coisa, se eu juntar esses caras, se eu juntar o I com o have, nasce essa forma abreviada aqui, ó, I've. Se eu juntar o you com o have, o he com o has, o she com o has, vão nascendo essas formas abreviadas, mas note que o verbo principal continua ali do lado, tá bom? É bem importante isso, então você nota, porque às vezes pode vir assim, essa aqui a gente chama de forma contraída, pode ser que venha assim na sua prova. Tio Rê, como é que eu vou saber que este he apóstrofo S, ele é he has e não he is, já que a abreviação do verbo to be é igual? Né? Como é que eu vou saber isso aqui, ó? Ora, muito fácil, tá, gente? Você vai olhar para o que vem depois. Se vier um verbo no passado particípio, se vier um verbo na terceira forma, aí você sabe que ele só pode ser has, tá bom? Se não, ele poderá ser o is, do verbo to be que a gente já estudou. Maravilha, maravilha, nasce uma estrutura verbal formada por dois verbos, já vimos o que é um verbo na terceira forma, um verbo na terceira forma está aqui, é um verbo no passado particípio, certo? Pronto, deixamos tudo limpo agora esse slide, e aí o que acontece? Eu só coloquei outros exemplos aqui para você, tá bom? E embora o passado particípio tenha esse nome, rime com concluído, portanto, ele rima com concluído, passado particípio. Portanto, isso aqui seria trabalhado, assistido, ido, visto, cortado e feito. Eu não vou traduzir assim para esse tempo verbal. Eu não vou. Ótimo. Por fim, agora que eu sei que essa estrutura é formada por dois verbos, ó, 1, 2. Eu já sei que é sempre o primeiro que eu mexo para fazer negativa, é sempre os primeiros que eu mexo para fazer pergunta. Olha que bacana, mas aí já está virando aquela nossa mesmice. Então, I have seen this movie before. Ó como é que o tio Rê vai traduzir, ó. Eu vi este filme antes. É isso.
Segunda a frase, I haven't seen this movie before. Eu não vi este filme antes. E a perguntinha, você viu este filme antes? Toda pergunta básica gera uma pergunta complexa, é a mesma estrutura, note, basta colocar ali na frente um pronome interrogativo. Então, where have you seen this movie before? Onde você viu esse filme antes? Aqui eu usei o have, porque é o have que combina com I. Tá, mas e se eu trocar por um desses? She, por exemplo. Ué, vamos ver como é que muda? Olha aqui, ó. She has seen this movie before. Ela viu este filme antes. Ela não viu. She hasn't seen. Ela viu este filme antes? Onde? Tá? Bem tranquilinho, bem tranquilo. Lembrando que esses dois carinhas podem aparecer na tua prova juntos. Assim, ó. Tá? E eu vou saber que esse apóstrofo S é has, se do lado dele tiver um verbo na terceira forma. Assim como anteriormente, esses dois carinhas podem vir juntos, assim, ó. I've seen. Legal? Esta é a cara do present perfect no seu texto. Então você está lá estudando, bateu o olho no texto, encontrou isso, opa, você está diante do present perfect. Primeira coisa a se pensar, esse cara indica o passado. Segunda coisa a se pensar, não vou traduzir ao pé da letra e esse have aqui, ou esse has, não é o verbo ter. Não dentro desse contexto. Aí a gente vai devagarinho agora para a próxima aula construir, então tá. Se esse cara não pode ser traduzido ao pé da letra, que diferença ele tem do simple past? Mas você já deve estar deduzindo, não tá? Ó, esse cara tem present no nome. Ele não pode ser traduzido ao pé da letra, mas ele indica o passado. Se o simple past indica o passado que acabou, esse cara que tem present no nome indica um tipo de passado que não acabou. O que é um passado que não acabou? Deve ser alguma coisa que tem a ver com o presente, não é? Deve ser alguma coisa. Pode ser. Por exemplo, me cortei. Ó, tá vendo? Cortei meu braço. Dá pra ver aqui? Não dá pra ver, né? Não ficou marca, mas eu cortei. Que tempo verbal eu uso para dizer que eu me cortei, sendo que não ficou marca no presente? Qual o tempo verbal? O simple past ou o present perfect? Indica algo que morreu, não tem relação com o presente. Ah, tio Rê, quer dizer que se tivesse... Nos vemos na próxima aula. Bye! Até lá, não perca!